Você decidiu comprar uma RTX 5060 e você encontrou a 5060 Ti, que é uma placa superior à 5060. E você falou assim, bom, acho que eu já vou me prevenir e pegar uma placa um pouquinho mais forte para ter uma longevidade maior. Mas aí eu te pergunto, qual RTX 5060 Ti você vai comprar? Como assim você não sabe? Tanto faz? Não é assim. Eu não tô louco! Você sabia que tem vários modelos de RTX 5060 Ti, mas principalmente existem duas versões da 5060 Ti que você precisa realmente entender as diferenças? Pois elas estão aqui, a RTX 5060 Ti e a RTX 5060 Ti. Porque tem uma pequena pegadinha que fica logo depois do nome dela que eu tenho certeza que vocês estão deixando de lado, mas que faz muita diferença na hora de escolher uma RTX 5060 Ti. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Você não conseguiu encontrar diferença entre elas ainda? Eu sei, parecem duas placas de vídeo diferentes, é claro, é o modelo da PNY, o modelo da Eno3D, mas você não percebeu ainda? Não. Não? Não? Aqui? E esse detalhe aqui? Ah, mas cadê a outra? Tá aqui. Pois é, esse pequeno detalhezinho que tá aparecendo aqui na caixa ou que tá aparecendo lá no anúncio da placa, ele pode significar uma diferença muito grande no final, tanto em preço quanto em performance. Apesar de serem duas RTX 5060 Ti compartilharem praticamente todas as especificações, a verdade é que a diferença principal é a quantidade de memória. E eu sei que você tá pensando, pô, Robson, mas 8 GB de memória é suficiente, né? Eu tenho 5060 aí com 8 GB, eu tava pensando em comprar 5060 de 8, qual que é o problema? Eu vou pegar uma 5060 Ti que é mais forte. Esse negócio aí de eu não vou usar Ray Trace, eu não vou usar nada disso, não vou usar nem pra Quad HD, eu preciso de tudo isso de VRAM, é o dobro de VRAM. É claro, a RTX 5060 Ti de 8 GB é mais barata, ela é pra ser uma opção pra quem não tá querendo jogar os últimos títulos ou ter um pouco mais de longevidade. Será mesmo? Pelo menos é isso que você deve ter visto por aí nos testes. Eu resolvi comparar essas duas placas e trazer pra vocês aqui o resultado e, claro, eu fiz um pouquinho diferente, porque em Full HD, vocês vão ver os testes em Full HD em outro vídeo. Eu resolvi trazer um comparativo dessas duas placas, são dois modelos diferentes, mas o mais importante é que são duas versões completamente diferentes. A gente não vai falar aqui em relação a modelos, tem modelos de fabricantes diferentes e mesmo na mesma fabricante tem modelos diversos, né? Então na mesma fabricante você tem linhas de placas de vídeo. Esse não é realmente o ponto que você deve prestar atenção, é sim na de 8 GB ou na de 16 GB. As duas placas compartilham a mesma arquitetura, as duas placas compartilham as mesmas características e as mesmas especificações, com exceção da quantidade de VRAM. As duas utilizam memórias GDDR7, 8 GB ou 16 GB. As duas são da série RTX 50, tem suporte a DLSS 4 com Multi-Frame Generation e as duas têm até o mesmo TDP. Varia de um modelo ou outro de fabricante, mas as duas placas têm as mesmas especificações. Então aqui a gente não tem uma GPU mais capada na versão de 8 GB, nem nada do tipo. É uma GPU completa RTX 5060 Ti. Então por que tem tanta diferença de uma para outra? Eu tenho certeza que você deve ter visto muito hate aí em relação aos 8 GB. Por que estão reclamando? 8 GB não é o suficiente. Bom, o problema é que essa placa de vídeo, na verdade, essas duas placas de vídeo, elas são vendidas como opções para o Quad HD, para resolução 2560 por 1440, e não para o Full HD ou 1920 por 1080, que aqui no Brasil é a resolução mais popular. Então, eu entendo a confusão na cabeça das pessoas. E muita gente também deve estar pensando assim, pô, mas se para Quad HD dá, para Full HD vai durar mais. E é justamente esse ponto que eu quero levantar aqui. A gente vai testar e eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser o desempenho na prática. Também vão ter testes em Full HD, mas vão ser separamos em outro vídeo, porque assim, a conclusão ela pode ser completamente diferente dependendo da ótica, então é por isso que é importante separar. Eu decidi começar pelo teste em Quad HD, porque obviamente é onde a gente deve ver a maior diferença em relação à utilização de VRAM, dos 8 para os 16 GB. Para os testes aqui, eu utilizei a nossa bancada com Ryzen 7 9800X3D, é óbvio que você não vai combinar esse processador com nenhuma das placas, a não ser que você queira extrair todo o FPS do mundo jogando em configurações competitivas com gráfico bem baixo, mas aqui a gente usa para não ter nenhum tipo de limitação, então todo o sistema é pensado para não limitar as placas e pra gente ter o máximo de performance delas e comparar só a performance das placas de vídeo. A placa-mãe é uma X870E. Para refrigerar o CPU a gente utiliza um H150i RGB da Corsair. As memórias são Corsair Dominator 6000 MB. Para o armazenamento nós temos 4 TB NVMe M.2 Corsair e a fonte é uma HX 1500i também da Corsair. Os modelos utilizados no teste são a versão da PNY de 16 GB, que é só a versão da PNY de 16 GB. Ela tem um pequeno overclock de fábrica, bem pouquinho mesmo, e a gente tem aqui a versão
Twin X2 ou Twin X2 ou Gêmeas vezes 2 da Ino 3D. Essa daqui ela utiliza as especificações de referência. Então a gente tem uma pequena diferença de clock, mas vocês vão ver que isso não influencia diretamente, tá? É coisa de 1% quanto muito. Então não se preocupe com esse detalhe. Em relação ao modelo de 8 GB, todas as placas que você for comprar vão seguir pelo menos essa especificação ou mais. Então você tem essa performance ou mais quando não está limitado por outros fatores. Os testes foram feitos em Quad HD, a gente testou com Ray Tracing, com DLSS, com Upscale, com Frame Generation, com tudo para ver como que se comporta essa placa, se dá para você ter um modelo de 8 GB ou se você vai ter que investir mais para pegar o modelo de 16 GB e onde essa diferença aparece. Vou começar pelo Plague Tale Requiem. Aqui a gente testou com tudo no Ultra em Quad HD. 5060 Ti de 8 e 16 GB tiveram basicamente a mesma performance. Deu uma diferença de 2 FPS que está dentro da margem de erro, então dá para considerar basicamente a mesmíssima performance. Rodando aqui com DLSS no modo qualidade, então a gente fez o upscaling. Lembrando que desse vídeo a gente vai falar de DLSS qualidade e tal, a gente vai falar do upscaling, vai falar do frame generation. O DLSS, quando você faz o upscaling, ele realmente ganha performance, porque você está baixando a resolução nativa, renderizando o jogo nessa resolução nativa e a inteligência artificial está fazendo um upscale, está reconstruindo a imagem para que ela fique próxima da qualidade que foi nativa. Então, se você estava em Quad HD, ela vai baixar a resolução e vai reconstruir a imagem com inteligência artificial, o que realmente vai aumentar a performance. Quando a gente fala de frame generation, ele vai estar gerando quadros por inteligência artificial, quadros que não correspondem ao comando que você está executando. Então, se você der um clique ali, esse quadro ele não corresponde a nenhum desses cliques, ele está só copiando informações de quadros futuros, presentes, do passado e criando um quadro novo para dar mais fluidez. Então, sim, geram mais quadros, mas esses quadros não são performance. Já no DLSS Upscaling, sim, isso é performance e não vai aumentar a latência, piorar tempo de resposta, nada disso. Entendeu? Então aqui no DLSS, de novo, a mesma performance nas duas placas, oscilação mínima, e com o Frame Generation, para surpresa de 0 pessoas, basicamente a mesma performance também. A diferença deu na casa dos 2% em favor da 5060 Ti de 16 GB. Tá vendo? 8 GB é o suficiente, tá conseguindo entregar a mesma performance aqui. Call of Duty Black Ops, a gente testou aqui no Black Ops 6, no modo multiplayer, então você consegue ter uma base como que é a performance no Warzone, e aqui a 5060 Ti de 8 GB fez a mesma performance do que a 5060 Ti de 16 GB. Na verdade, ela fez uma performance melhor, porque ela teve mínimas substancialmente melhores, então a gente teve aqui 8% mais performance nas mínimas, o que significa maior estabilidade, e na média deu basicamente a mesma coisa, né? 87 contra 89, não é perceptível isso. Utilizando o DLSS no modo qualidade, a performance ficou de novo a mesma, e aqui a 5060 Ti conseguiu compensar na mínima, então ficou exatamente a mesma performance as duas placas, com diferença mínima, 2 FPS na média, 1 FPS na mínima, coisa imperceptível. Counter-Strike 2, outro jogo competitivo, e aqui a 5060 Ti de 8 GB foi pior. Ela teve uma média de 252 e uma mínima de 141, apesar de a mínima dela tá melhor do que a da 5060 Ti de 16 GB, 137 contra 141, e na média 269 contra 252. Esse resultado aqui é importante porque é um dos poucos casos que a gente consegue ver realmente a 5060 Ti num cenário onde a GPU é a mesma e deveria fazer diferença e tal, mas não faz, e aqui ela ganha, né, uma performance. Normalmente você vai ver nos outros testes, por exemplo, no Black Ops, até a de 8 GB tem uma performance melhor, e eu tenho uma teoria pra isso que, não sei, depois comenta aí, Zibert, se tá certo a minha teoria. Mas vocês viram que aqui foi um dos poucos cenários que teve ali uma diferença de 6% na média. Utilizando o FSR no modo qualidade, o modelo de 8 GB ele diminui essa diferença, né? Continua com uma diferença ali na mínima, mas diminui bastante na média, fica só em 3% a diferença na média, 5% na mínima. Cyberpunk 2077, esse com certeza vai dar dor de cabeça, né? Pois é, eu vou dar um spoiler pra vocês. Acompanhe ali o consumo de VRAM, e aí depois vocês comentem. Rodando com tudo no Ultra, sem nenhum tipo de Ray Tracing, Upscaling, Path Tracing, nada. Basicamente a mesma performance também, né? 3% de diferença na média e na mínima, 77 contra 79, 66 contra 68. Agora partindo para o Ray Tracing, agora a coisa fica bem interessante. Aqui, ai que saudade da minha VRAM. 18 FPS na média, 10 na mínima. Horrível. Pro modelo de 8 GB contra 33 na média e 28 na mínima. Se fosse invertido esse gráfico, daria coisa de 200 e 300% mais performance. Então nesse gráfico aqui parece que ela fez só pouco mais do que a metade da performance de uma 5060 Ti de 16 GB. É quase como se você pagasse por 8 GB e só recebesse metade da performance, porque teria que ter 16 para receber toda a performance. E na mínima é ainda pior. E isso aí que vocês estão vendo no gameplay é o que você teria de experiência. Não quero não!
e eu sei o que você vai argumentar, mas você vai ter que esperar até o fim do vídeo, porque eu vou responder esse argumento. Claro que você tem um DLSS para vir ao resgate, dar uma força ali, mas mesmo com DLSS no modo qualidade, a 5060 de 8GB faz média de 49 e mínima de 31, enquanto que o modelo de 16GB faz média de 59 e mínima de 49, ou seja, já tem uma performance jogável, né, com 60 FPS rodando com DLSS, mesmo com Ray Tracing no Ultra. E o que dá para fazer aqui é ligar o Frame Generation. O Frame Generation, ele realmente opera milagres, mas lembra que eu falei do Frame Generation? Ele não é performance, ele vai dar mais fluidez. Nas duas placas aqui, a gente teve um aumento substancial, né, de frames gerados, o que vai aumentar a fluidez, mas lembra, você tá saindo de 49, 50 FPS em uma placa e 59 FPS no outro. Principalmente as mínimas é onde você deve sentir maior prejuízo, porque as mínimas não tem milagre. E aqui a gente tem uma média de 85 para modelo de 8GB e 92 para o modelo de 16. Uma diferença só 8% entre elas, mas a diferença na mínima persiste. Você vai ter uma experiência bem pior, tá? Eu sei que não parece porque são só FPS no caso, mas acredite, jogando você vai sentir. E se você for utilizar o Path Tracing, então, você fala assim, já que eu tenho essa margem, eu vou utilizar o Path Tracing. Bom, com o modelo de 16GB, eu diria que dá para ter uma performance legal. 60 quadros sendo gerados ali, né, com o Frame Generation ativo, então você deve estar ali na casa dos 40, 30 FPS no máximo ali com o Path Tracing, mas eu diria que é uma performance legal, dá pra você testar o Path Tracing nessa qualidade. Já com a 5060 Ti de 8GB é bem ruim a experiência, porque de novo, dá uma olhada lá no gameplay. Percebeu? Pois é. E a gente tem o Multi-Frame Generation. O Multi-Frame Generation é algo que só está presente na série RTX 50, então ambas as placas têm suporte, ele realmente multiplica a quantidade de frames que estão sendo gerados por inteligência artificial para aumentar a fluidez. Isso aqui é particularmente bem-vindo em monitores com alta taxa de atualização, você vai aproveitar o range do seu monitor para ter uma fluidez maior. Não vai aumentar a performance. Se você tava com 42 FPS ali, com Frame Generation 2, não é só porque tá gerando 73 que agora fala, nossa, estou com a mesma sensação de 73 porque você não está. Mas de qualquer forma, a gente vê que aqui no Frame Generation também dá muita diferença. E mesmo no Frame Generation dá para ver que a distância é muito grande, porque você já parte com quadros menos, com uma quantidade de quadros menores, então você vai gerar quadros baseado naquilo. Então você precisa ter um quadro para copiar. Se você tem pouco, você copia pouco. Tem muito, você copia muito. Se tem mais, copia mais. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, um dos jogos com o maior título dos nossos testes. A 5060 Ti de 8GB fez média de 31 e mínima de 21. A 5060 Ti de 8GB fez média de 35 e mínima de 26. O que significa que as duas têm uma performance bem fraca nesse jogo, né? Então você vai precisar fazer ajustes ali para conseguir sequer chegar perto dos 60 FPS. De qualquer forma, ainda dá uma diferença ali de 11% na média e 19% na mínima, em favor do modelo de 16GB. Já parte mal. Quando você liga o Ray Tracing no alto nesse jogo, aí a coisa vai muito pior, porque a gente tem uma média de 29 no modelo de 16GB, então perdeu ali 6 FPS, e no modelo de 8GB perdeu também 6 FPS na média, mas a mínima vai para 14, ou seja, em alguns momentos você vai ter 14 FPS, o que segundo o Careca do Adriano é perfeitamente jogável, mas a gente diria que não, então 14, 15 FPS é uma experiência péssima. E numa placa que tem basicamente a mesma GPU, só que com mais VRAM, você consegue uma média de 29, mínima de 22, o que já é melhor. Ainda é ruim, mas é melhor, é menos pior. E utilizando o DLSS no modo qualidade aqui, com o Ray Tracing no alto, com o DLSS no modo qualidade, a gente recupera um pouco da performance, então volta ali para a média dos 43, 44, as duas ficam com médias muito próximas. A mínima ainda fica pior no modelo de 8GB, mas menos pior, então dá uma salvada legal. E a gente tem também o Frame Generation, lembra que eu falei? Se parte com menos FPS, você termina com menos FPS, então o modelo de 16GB vai trazer uma fluidez maior, até porque naturalmente você já vai ter uma fluidez maior com ele. Não muito, mas vai ter uma fluidez maior, aqui deu 15% de diferença no Frame Generation. Fortnite rodando com preset alto e em Quad HD a gente tem a mesma performance, é um jogo leve, a VRAM não fez diferença aqui, nem para um lado nem para o outro, exatamente a mesma performance, e com DLSS no modo qualidade, o modelo de 16GB teve uma vantagenzinha ali na casa dos 3%, eu diria que é imperceptível, 153 para 158, 136 para 139, você não vai sentir diferença real. Então, tecnicamente a mesma performance, apesar do modelo de 16GB performar um pouco melhor. Mas é agora que eu preciso que você preste atenção. Primeiro deixa o like aí. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e presta atenção nisso aqui. Horizon Forbidden West. Tudo aquilo que contaram para vocês sobre os 8 e 16GB parece que não era mentira, porque dá uma olhada aqui. A 5060 Ti fez média de 36 e mínima de 26, o que pode se argumentar que até ok. Mas o modelo de 16GB fez média de 71 e mínima de 63. A gente tá rodando no preset muito alto, sem nenhum tipo de upscaling, é um jogo que não tem Ray Tracing, mesmo assim a gente perdeu ali basicamente metade da performance. Metade da VRAM, metade da performance. Mas tem um DLSS
DLSS, você fala, pô, o DLSS dá pra dar uma salvadinha. Não, não salva. Na verdade, não muda absolutamente nada, porque em Full HD você já tá estourando o VRAM nesse jogo. Então aqui, assim, simplesmente não tem o que fazer. Aumenta um pouco o FPS no modelo de 16 GB, no modelo de 8 GB, na verdade, piora. Eu não acredito no que eu ouvi. É só, como que piora? É porque o DLSS também faz uso de VRAM. Vai ficando pior. Mas no poderosíssimo Starfield, a performance fica bem próxima. Já estamos no limite ali, mas ainda fica bem próxima. 52 contra 57, com vantagem ali pro modelo de 16 GB, 44 contra 48. É uma diferença pequena, mas já dá quase 10%. Então a gente ainda tá falando de quase 10% de performance, apesar de nos frames parecer pouco. Você pode utilizar o DLSS no modo qualidade, aí você consegue chegar nos 60 FPS com o modelo de 8 GB, mas com o modelo de 16 você chega na casa dos 70 FPS e as mínimas ficam acima dos 60, o que significa um gameplay bem mais estável. Eu sei, parece pouca diferença, mas é tipo a diferença de graus em temperatura, né? Nossa, baixou só 1 grau. Faz bastante diferença 1 grau já. E aqui também, tipo, de 53 para 59 na mínima já é uma diferença considerável para fluidez no jogo. Falando em fluidez, dá para você adicionar fluidez ligando o Frame Generation. Ainda assim, o modelo de 16 GB fica 7 a 8% na frente. Star Wars Outlaws, e aqui a mesma performance. É um jogo bem pesado, mas ele vai meio que mal nas duas. As duas rodam abaixo de 60 FPS nesse preset. É que o modelo de 8 GB tem uma mínima pior, né? Então ele fica ali com a mínima uns 9% pior. Na média ficou basicamente a mesma coisa. Utilizando o DLSS no modo qualidade com preset Ultra, o modelo de 16 GB já consegue chegar próximo dos 60 FPS na média e a mínima fica na casa dos 45. Já tá com uma performance legal, mas o modelo de 8 GB não consegue chegar nos 60 FPS. Na verdade, ele faz média de 49 e mínima de 37. Ele ganha menos, porque de novo o DLSS também vai ocupar um pouco da sua VRAM, que já tava no limite. Eu não consigo. E usando o Frame Generation, você vai ter uma falsa sensação de ter exatamente a mesma performance, que é 89 contra 92, mas lembra, é só fluidez, então dá uma sensação. Mas você tá gerando mais quadros aqui, você vai ter um input lag menor nesse aqui, você vai ter uma resposta de comandos melhor no modelo de 16 GB. The Last of Us nem é o parte 2, mas mesmo no parte 1 você já consegue ver que a VRAM de novo fez diferença. Inclusive nesse jogo é bem interessante, porque quando você altera ali a configuração, ele já mostra que a sua placa de vídeo não vai dar conta, porque ele mostra que ele precisa de mais VRAM do que você tem disponível. Isso acontece em vários jogos, mas alguns é alocação, tipo assim, eu preciso pelo menos alocar tudo isso de VRAM. Esse aqui ele realmente vai usar, como a gente viu. O modelo de 8 GB fez 47 de média, 30 de mínima, contra 66 de média, 55 de mínima do modelo de 16 GB, ou seja, uma performance perfeitamente jogável aqui, uma performance ruim aqui no modelo de 8 GB. E mesmo utilizando o DLSS no modo qualidade, de novo, você chega na casa dos 66 FPS aqui, a mínima ainda tá ruim, abaixo dos 60 FPS, enquanto que o modelo de 16 GB faz média de 95 e mínima de 81. 31% de diferença na média é bastante coisa, e na mínima é ainda pior. E se você olhar na média dos testes aqui, você vai falar, pô, mas por isso que eu tô achando que tá errado, porque o modelo de 8 GB ali fez 81 contra 88, 58 contra 65, na média parece bom, e na média parece bom mesmo. O problema são aqueles jogos que dão diferença, e quando dá diferença, meu amigo, é muito grande a diferença. Mas antes de falar sobre a diferença da VRAM, aqui a gente tem basicamente uma diferença de 8% entre elas. Isso para Quad HD. Se você viu testes em Full HD, e sim, você pode argumentar que mas a placa é para Quad HD, mas muita gente acaba vindo para Full HD porque quer comprar em Full HD, talvez você tenha visto esse outro resultado, onde o modelo de 16 GB até fica na frente, mas por uma margem pequena, porque tem menos jogos estourando o VRAM em Full HD. Já acontece, mas são configurações específicas com Ray Tracing, são mais pesadas que estouram, enquanto que em Quad HD isso acontece com uma frequência maior. E a diferença de 8% pode parecer pequena, mas soma essa diferença com a diferença em Full HD, dá uma diferença bem maior, né? E é mais ou menos isso, porque em Full HD você tem uma diferença menor, mas ainda tem. Em Quad HD você tem uma diferença maior, e ela tá presente, e meio que somando os dois cenários, você tem uma diferença considerável entre as duas placas. Se você for botar na prática, se custar só 10% menos, talvez não vale a pena. Vamos dar uma olhada no restante. Em relação ao consumo, as duas placas consumiram basicamente a mesma coisa, porque tem o mesmo TDP, então foi exatamente a mesma performance. Em relação à temperatura, são dois modelos diferentes. Esse modelo de 16 GB que a gente tem aqui é mais básico do que esse modelo aqui daí no 3D. Eu sei, parecem iguais, mas não são. E aqui a gente teve um pico de 71 graus rodando Cyberpunk 2077 contra um de 64 rodando Cyberpunk 2077. Claro que também tem a questão das memórias que estão presentes, tem mais chips de memória aqui, mas é a fabricante que tem que se virar. Mas não são comparativos diretos porque não são idênticos os modelos. E também só deu 10% de diferença entre eles. Então dá pra dizer que foi refutado esse argumento de que 8 GB não dá, que tem que comprar 16 GB. O negócio é comprar mais baratinha mesmo, pega o modelo de 8 GB e sai feliz da vida, né? Só que não. Porque tem algumas coisas que esse teste não mostra pra você, e na verdade todos os testes não mostram. Mas, por exemplo, o Hardware Unboxed fez uns testes com plataforma
plataformas mais antigas, porque eu imagino que talvez você queira continuar usando o seu PC e fazer um upgrade só de placa de vídeo. Essas placas utilizam a interface PCI Express 5.0 X8, ou seja, a versão é 5.0, ela só utiliza metade das linhas que você está vendo aqui fisicamente, e se você for utilizar no sistema PCI Express 5.0, vai dar tranquilamente, você não vai ter nenhum tipo de gargalo, porque todas as informações que precisam transitar vão conseguir passar. Acontece que conforme você volta nas gerações do PCI Express, X8 representa uma largura de banda, ou seja, você tem menos espaço para transitar informações conforme vai diminuindo a geração. Então, o que significa que, esse espaço dá para passar as informações, mas aí você diminui ele para a geração anterior, para metade, depois você diminui para metade, por exemplo, 5.0, 4.0, 3.0, significa que talvez não tenha espaço suficiente para transitar todas as informações. E é basicamente o que acontece. Você pode perder muita, mas muita performance mesmo indo com o modelo de 8 GB. Se você está com um sistema mais atual e tem em mente que o mais atual é o mais atual mesmo, eu tô falando de repente um Core Ultra 200 ou se não um Ryzen 7000, 9000, você deve ter menos problemas. Por quê? O que acontece quando acaba a memória da sua placa de vídeo é que ela começa a emprestar do seu sistema. E no nosso sistema de testes a gente utiliza memórias DDR5 no 9800X3D com PCI Express 5.0, o que significa que para transitar a informação da memória de vídeo para a memória do seu PC, que é mais lenta, pelo menos todo o restante no caminho é rápido. O processador é rápido, controladora de memória, as lanes são suficientes e a memória é mais rápida. Nós estamos falando de DDR5 6.000 megatransfers por segundo. Se a gente for comparar com um sistema com DDR4 3200, com todas as limitações, você pode perder muita performance indo com um modelo de 8 GB e isso, nesse gráfico, você não consegue ver. Parece que tem a mesma performance. E no cenário que nós testamos, tem uma performance muito próxima. Mas vocês viram alguns exemplos, eu tenho certeza que você já está argumentando. Tá, mas não precisa rodar com tudo no Ultra. Dá pra ter vida além do Ultra. Dá pra ter vida além do Ultra, mas só mostra que existe uma limitação e é uma limitação artificial. Por quê? Dá pra você mexer na configuração, mas isso só comprova que a GPU é suficiente pra rodar. O que limita é a quantidade de memória. Óbvio que você tá pagando menos pra ter esse modelo aqui por menos VRAM, mas será que você está pagando suficientemente menos para ter esse prejuízo de performance que vocês estão vendo? Eu já falei isso no lançamento, mas para mim o modelo de 16 GB deveria ser o único modelo disponível para todos os fabricantes, mas infelizmente a gente tem um modelo de 8 GB. Dependendo do preço que ele tiver, ele pode atrair muita gente, só que eu diria que se você está pensando em comprar uma 5060 Ti de 8 GB, pense que provavelmente no futuro próximo você vai ter que fazer upgrade de novo, a não ser que você vá jogar títulos de esportes. E aí eu fico me perguntando, por que você compraria uma 5060 Ti de 8 GB e não qualquer outro modelo? Porque normalmente a limitação não é a GPU. Mas eu preciso das features que tem a nova geração de placas de vídeo, mas tem a 5060 que tem essas features. Então a 5060 Ti de 8 GB ela entra num limbo. Ela não deveria existir assim como o modelo de 8 GB a 9060 XT, mas ela existe. Ela é uma opção. Quem tem que decidir se essa performance que vocês viram nos testes, com esse prejuízo em momentos onde falta VRAM, é o suficiente pela economia que você vai fazer, é você mesmo, eu não posso resolver. O que eu posso dizer é que, sim, existe, não é artificial, vocês viram, a gente não tá forçando uma configuração só pra rodar mal, porque, por exemplo, no The Last of Us, vocês viram a diferença, o de 16 GB é a performance que a placa deveria ter, o de 8 GB é a performance que ela não consegue ter. Isso vai acontecer em vários jogos, tá? A gente não conseguiu mostrar todos os cenários, não conseguiu testar 100 jogos para vocês, mas conforme os jogos mais novos vão saindo, isso vai se tornando cada vez mais comum. E tem aquele detalhe, né? Para usar Ray Tracing DLSS, vai usar mais VRAM. E essa é uma placa que tem poder de processamento para fazer isso em Full HD. Aliás, você quer ver a performance em Full HD? Deixa aí nos comentários, a gente vai trazer os testes aqui, mostrar os comparativos. Inclusive, eu vou comparar esse modelo de 8 GB com outras placas para ver se em outros cenários ela vale a pena. De repente contra uma Arc, de repente contra, sei lá, uma placa mais antiga que esteja no mesmo preço. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver rodando comparado com o modelo de 8 GB. Aproveita, já deixa aí. O que você escolheria? Você ia nesse modelo de 8 GB? Você acha que vale a pena a diferença de preço? Você acha que não vai fazer diferença para você? Esses cenários aí, você acha que não vai estourar VRAM? Ou você iria no modelo de 16 GB pensando que, olha, se tá rodando assim difícil em Quad HD, imagina os jogos, lançamentos em Full HD que estão chegando por aí. É mais ou menos essa a lógica. Aliás, qual desses dois modelos você escolheria ou qual você escolheu? Por que você escolheria ou por que você escolheu o modelo de 8 GB ou de 16 GB? Você acha que 8 GB é suficiente, que é a choradeira geral, que vale a pena a economia? Ou você prefere o modelo de 16 GB, gastar um pouco mais, mas ficar mais tempo com a placa e aproveitar os lançamentos? Ou de repente você não joga esses lançamentos? Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.